Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos para iniciarmos mais uma semana de estudo na Palavra de Deus. Somos agradecidos por Deus nos conceder o privilégio de estarmos juntos cada dia. Nós ficamos felizes em poder estar com vocês, partilhando um pouco da Palavra de Deus e assim nós vamos conhecendo qual é a vontade de Deus para com cada um de nós, para a nossa salvação. Nós queremos agradecer a todos vocês que me homenagearam no meu aniversário. Foram centenas e centenas de pessoas que se manifestaram, nos desejando felicidades e muitos anos de vida. E ficamos agradecidos a Deus por cada um de vocês. Vocês fazem parte aqui da nossa família, do nosso ministério, e com certeza não vai demorar, nós vamos estar todos juntos em um só lugar e reinarmos com Cristo eternamente. Nós queremos mandar aqui um alô especial para vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô para o Eduardo e Janete Villa-Lobos, são lá de Iguaíba, no Rio Grande do Sul. Evilásio e Creuza Maria Teixeira são de Vilhena, em Rondônia. Dário Oliveira é de Rolim de Moura, em Rondônia. Afrânio Arruda é de Manaus, no Amazonas. Apolônia é de Guarapari, no Espírito Santo. Zenaide é de Praia Grande, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grande Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, te damos graças por este dia e por este momento para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitarmos a Tua Palavra e praticá-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão conosco estudando a Bíblia. Tu conheces as necessidades, as lutas, os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua vontade, e aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam também as bênçãos, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com a nossa série Deus e a Aliança com o Seu Povo. Estivemos já nessas últimas semanas aprendendo algo sobre a aliança, que é uma única aliança, é uma aliança eterna, porque o nosso Deus, Ele é eterno, Ele não muda, e então Ele precisava de tempos em tempos renovar esta aliança. Por quê? Porque o ser humano se distancia muito fácil de Deus. O ser humano desobedece aquilo que Deus requer de cada um de nós. E então, Ele precisa, de tempos em tempos, renovar esta aliança com o seu povo, através de uma pessoa que Ele escolhe, que Ele vê que é uma pessoa sincera, uma pessoa que vive os princípios eternos em sua vida. E Deus então usa essa pessoa para renovar a aliança. Agora, depois que Jesus veio, Ele viveu entre nós há 2000 anos atrás, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Então essa aliança eterna, ela foi ratificada na cruz do Calvário. É a mesma aliança que Deus fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. E assim, no decorrer dos séculos, Deus foi renovando esta aliança que foi ratificada na cruz do Calvário. Falamos na semana passada a respeito dos filhos da promessa, e que Abraão teria uma grande descendência que seria numerosa como a areia do mar, como as estrelas dos céus. E esta descendência, esses filhos descendentes de Abraão, são aqueles que hoje aceitam a Jesus em suas vidas, porque Jesus é o descendente de Abraão. E através desse descendente é que Deus une então todas as pessoas. E quando Deus então chamou o povo de Israel para ser uma grande nação, eles estavam cativos lá no Egito, e Deus então chamou Moisés para ir e libertar o seu povo. Então
Deus, através de Moisés, ele diz em Deuteronômio capítulo 7, verso 6, porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu próprio povo. Deuteronômio 7, verso 6. Interessante que Deus, ele não escolhe as pessoas sábias, os fortes, os grandes para ele usar. Ele escolhe as pessoas que se põem em suas mãos à disposição para serem usados por ele. Por quê? Porque Israel não era a maior nação. Inclusive Israel era um povo que estava escravo, estava cativo lá no Egito. Mas como Deus havia prometido a Abraão que dele seria feita uma grande nação, um grande povo, Deus ele não se esqueceu da aliança. Se passaram 400 anos desde quando Deus prometeu a Abraão, e ele então liberta o povo lá do cativeiro do Egito para que pudesse usar este povo, que era um povo pequeno em relação às outras nações, era um povo até que não tinha cultura própria, era um povo que não tinha poder de guerra, que dizemos poder bélico, era um povo simples, pequeno, mas Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Só que quando Deus chamou esta nação para ser uma nação exclusiva, propriedade exclusiva de Deus, eles tinham obrigações, eles tinham que obedecer e fazer a vontade de Deus para que a promessa que Deus fez a Abraão se cumprisse neles. Mas, como nós sabemos, o povo se desviou dos princípios estabelecidos por Deus. O povo se corrompeu, o povo foi atrás de outros deuses, adorava outros deuses, oferecia sacrifícios a outros deuses. E Deus, mesmo assim, não abandonou o seu povo. Deus deu oportunidade para que o povo de Israel se voltasse para ele. E nós lemos em Daniel capítulo 9, nos versos 25 até o verso 27, nos diz assim: agora ouça e entenda, passaram 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, ou ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujo exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra, e seus sofrimentos serão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Aqui o profeta Daniel, usado pelo Espírito Santo em suas visões, ele escreveu acerca do ungido, o Messias, que seria morto. Foram 490 anos tempo de graça que foi dado ao povo de Israel para que eles se voltassem para Deus. Desde quando saiu a ordem para a reconstrução do templo, o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. E lá eles passaram 70 semanas. E então, quando saiu o decreto para a reconstrução do templo, aí começou a contar 490 anos, que são as 70 semanas. E na metade da última semana, o Messias seria morto, o ungido seria morto. E aconteceu exatamente isso, cumprindo a profecia, Jesus morreu exatamente na metade dessa semana, essa última semana dessa profecia das 70 semanas. E então, a partir da morte do Messias, a partir da morte de Jesus, o que acontece? Essa aliança, ela foi estendida a todos, não somente aos judeus, mas foi estendida também aos gentios, porque o evangelho então agora começa a ser pregado em todo o mundo. O povo de Israel falhou na sua missão
de ser luz, de ser testemunha desse Deus verdadeiro para as nações que estavam ao seu redor. E então agora, todos aqueles que creem e que aceitam o sacrifício de Jesus passam a ser exatamente o que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essas mesmas qualidades que eram para o povo de Israel, agora passam para o Israel espiritual. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos esta obrigação de proclamar ao mundo, proclamar àqueles que estão ao nosso redor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo santo, propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos ser luz onde quer que nós estivermos. Nós fomos escolhidos entre todos os povos. O povo de Israel, literal, naquela ocasião do Antigo Testamento, foi escolhido entre todos os povos para serem luz onde eles estivessem. Como eles rejeitaram a Jesus, como eles rejeitaram esta aliança, então agora todos nós que aceitamos a Jesus passamos a ser esta propriedade exclusiva de Deus, este reino de sacerdotes reais e uma nação santa, que nós possamos ter em mente esta responsabilidade que nós temos de viver aquilo que Deus requer que nós vivamos, que nós sejamos um representante dele. Nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Precisamos representar o reino dele onde quer que nós estivermos. Nós queremos agradecer a todos por estarem conosco hoje estudando a Bíblia. Se Deus nos permitir, amanhã nós vamos novamente estar juntos, continuando o estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.